Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem em mãos uma pesquisa que mostra o que o brasileiro pensa sobre a possibilidade de essas medidas de Donald Trump conseguirem salvar a pele de Jair Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro é só uma justificativa, na verdade são outras coisas. Bom, mas ele diz que é o Bolsonaro. Ele, o Eduardo, dizem que se aprovarem anistia, se derrubarem o processo, está tudo resolvido. Será que isso pode acontecer? Será que o brasileiro acha que isso vai acontecer? Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia para todo mundo. Bom, Megali, estamos em contagem regressiva agora, né, para ver se o Trump vai manter ou não essa ameaça de sobretaxar os produtos brasileiros. A família Bolsonaro está comemorando bastante porque ele está mantendo a ameaça, até agora não deu sinal algum de que vai recuar, né, e estão acreditando que isso pode ajudar muito o Bolsonaro, que está prestes a ser julgado, condenado e preso. A maioria dos brasileiros não acredita, Megali, que o Donald Trump vai ser capaz de reverter a inelegibilidade do Bolsonaro no Brasil, capaz de encerrar o inquérito, capaz de encerrar, melhor dizendo, a ação penal contra ele e torná-lo elegível novamente. Essa pesquisa foi feita pela Genial Quest entre 10 e 13 de julho. 59% dos 2 mil entrevistados, Megali, dizem que não acreditam que vai acontecer absolutamente nada em termos de Bolsonaro, ou seja, o Trump pode prejudicar o Brasil e muito, com desemprego setorial, com inflação, mas não pode ajudar o Bolsonaro, na opinião da maioria dos brasileiros. 31% disseram que sim, que tem esperança de que isso possa acontecer. Então, você percebe, Megali, que mesmo eleitores do Bolsonaro não acreditam, né, nisso. 45% dos que votaram em Bolsonaro em 2022 acham que ele vai seguir fora mesmo da cédula eleitoral, mesmo com a tentativa da interferência do presidente norte-americano no Brasil. Entre eleitores de Lula, então, nem se fala, Megali. 70% acham que o Trump não tem poder algum de reverter a situação eleitoral do ex-presidente. E não tem mesmo, né, Megali? Dificilmente não, eu diria que é zero a chance de o Supremo mudar uma vírgula nesse processo por causa das ameaças do Trump. Também conversei, Megali, para a gente só fechar aqui o nosso raciocínio, com integrantes do Itamaraty que estão lá nos Estados Unidos com o chanceler Mauro Vieira. O chanceler está lá esperando algum sinal do governo Trump para poder ir para Washington conversar. O chanceler não vai para Washington se não tiver essa sinalização, porque não vai se submeter a um constrangimento. Eu ouvi de uma pessoa do Itamaraty que isso não ajudaria em nada, né, o Brasil, e segue o silêncio reinando. Megali, tudo bem, agora lá são 7 horas da manhã, o dia está começando, mas a sinalização até agora do governo Trump para o governo brasileiro é zero. Por mais que o governo brasileiro tente, mande sinais, mande recados, fale, converse, todo mundo... O Haddad tentou falar com o equivalente dele nos Estados Unidos, o Geraldo Alckmin está falando com o secretário de Comércio, mas as respostas são sempre: tudo está na mão do Trump, tudo está na mão da Casa Branca, a Casa Branca que decide, e a Casa Branca está em silêncio absoluto, o Megali. Segue em silêncio, 7 horas da manhã lá, 8 horas aqui, nenhuma sinalização. Essa é a informação que eu tenho aqui mais fresquinha. E uma descrição muito fiel da realidade. Eu sei que os simpatizantes do ex-presidente vão ficar chateados, vão, enfim... Mas é exatamente a verdade, é exatamente o que está posto sobre a mesa aí. Uma família que estava disposta a matar dezenas de milhares de brasileiros na pandemia para que a economia não fosse afetada, como é que era? Todo mundo vai morrer um dia, lembra? Agora está disposta a acabar com a economia brasileira para salvar a pele de um indivíduo. Né? E Eduardo Bolsonaro, ao contemplar a possibilidade de isso não acontecer, de o pai dele não ser salvo, disse, como é que ele falou? Tudo bem, ainda assim, pelo menos eu me sentirei vingado. Espera aí, vamos analisar essa... Ele disse isso à CNN, se eu não me engano, Mônica. Vamos analisar essa frase. Ainda assim, se não funcionar, se meu pai não for salvo por Donald Trump, eu me sentirei vingado. Então a vingança de Eduardo Bolsonaro se materializa na perda de empregos, na perda de competitividade, né? Enfim, na debacle da economia brasileira. Isso trará felicidade a Eduardo Bolsonaro, porque assim ele se sentirá vingado. A vingança dele contra o Brasil. Eu não estou interpretando as palavras. Ele disse isso. O único efeito possível contra o Brasil que não seja Bolsonaro sendo solto ou anistiado
é a economia brasileira ser profundamente afetada por essas medidas. E ele disse que isso traria a ele felicidade, porque pelo menos ele estaria vingado. Veja só a qualidade de pessoas com que a gente está lidando. E é melhor o Bolsonaro, o Eduardo, tirar o cavalinho da chuva mesmo. O processo contra o pai não vai mudar 1 milímetro por essas ameaças, e não tem de mudar. A gente tem que ter um mínimo de soberania, um mínimo de orgulho nacional. Como é que você vai cancelar um processo tão importante desses porque o líder de uma outra nação quer? Pelo amor de Deus. Mônica, é isso, né, não, Megali? diga. É isso. Não, eu acho que um dos poucos brasileiros que estarão preservados dessa turbulência que virá se o Trump mantiver essas sobretaxas é o Eduardo Bolsonaro, né? Nem a família dele está preservada aqui no Brasil, quer dizer, o pai não está preservado, o irmão senador não está preservado, o irmão vereador não está preservado, mas ele sim, porque ele estará nos Estados Unidos acolhido pelo presidente de uma das maiores potências da Terra, vai estar salvo de turbulências econômicas, inclusive, né? Alguma maneira de sustento ele vai ter lá nos Estados Unidos, algum emprego, algum trabalho com o pessoal do MAGA. Então, realmente, ele está falando de uma posição muito privilegiada, né? Vamos ver o que virá. Ele caiu, será? Não, acho que ele... Não, microfone desligado, gente. Eita! Falando sozinho. Não sei, Mônica Bergamo volta com outros assuntos, sempre exclusivos. Amanhã, neste mesmo horário, boa segunda e boa semana, Mônica. Até amanhã.